Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu sumi um pouco de tempo aqui da internet, no meu canal, por conta daqueles meus problemas pessoais. Eu perco um pouco da inspiração nas coisas, eu perco um pouco da vontade, eu tiro a concentração das coisas que eu estou fazendo e me disperso com outras. Isso atrapalha muito a continuidade aqui de conteúdos. Confesso para vocês que, como sempre, eu tenho conteúdo gravado, só que não tive a vontade de sentar aqui e editar o vídeo e publicar para vocês. E me perco também na escolha de conteúdos. Qual é o vídeo que eu vou dedicar o meu tempo para publicar para vocês aqui. Mas hoje, como sempre, eu estava ali andando nas redes sociais, observando as notícias do dia, e me deparei com uma live do senador Marcos Duval, dizendo que vai ser suicidado pelo governo PT. Não, bem isso mesmo. Dizendo que ele poderia ser vítima de algum tipo de execução ou atentado e que facilmente seria ligado ao governo do PT. Marca a data, dia e horário, que vocês vão ver que isso vão tentar fazer. Dane-se, eu não sou político de carreira. Então estou cumprindo a missão aqui. E se ceifarem minha vida, podem investigar que vocês vão chegar no governo que está no poder hoje. Através deles que minha vida foi ceifada. Ah, mas parece que foi um suicídio. Não, falsificaram a minha certidão de óbito. Pode ter certeza disso. Foi execução. Pode anotar isso, tá, gente? Eu não vou morrer de suicídio, que eu não sou louco. Eu não vou fazer nada para perder minha vida por conta de um relógio, uma carteira. Apesar de eu andar armado, eu tenho um porte. Então, se eu morrer, é porque me mataram. Pode anotar isso daí, tá? E aí eu fiquei pensando, Marcos Duval, cara. Eu fiz um vídeo esses últimos dias que passou pelo senador Marcos Duval, onde ele foi humilhado pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, com aquele meme lá dos Vingadores, né? Na verdade, o ministro Flávio Dino fez uma referência à brincadeira, ao meme, ao fake, que elegeu, ou pelo menos ajudou a eleger Marcos Duval, se passando por um membro da SWAT dos Estados Unidos. E aí o Flávio Dino fala que se você for da SWAT, eu sou um vingador. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então ele foi muito humilhado na internet esses últimos dias, virou alvo de vários memes. Mas esses caras não se importam muito com isso. Eles não têm aquela moral a ser preservada. O esquema, o negócio deles é ficar em exposição na internet. É ter alguém, como eu estou fazendo aqui agora, falando do nome dele. Esses influencers, esses perfis de celebridade da internet, eles vivem disso. Polêmica, destaque, audiência, like, view. Sabe? Não importa qual desses, desde que você esteja falando ou assistindo algum conteúdo desses caras. Eles vivem disso. São parasitas de atenção. E o Marcos Duval não é um cara desconhecido que apareceu agora sendo humilhado pelo ministro da Justiça, não. Marcos Duval já é famosinho na internet, principalmente pelo meme que ele se diz ser da SWAT dos Estados Unidos, todo mundo sabe que isso é mentira, mas foi eleito se passando por herói dessa forma. Aí ele reaparece ali na CPMI, ou melhor, na CPI, estou confundindo os nomes. Ele reaparece ali na CPI do Covid, onde ele vai peitar um outro deputado, no caso, um outro parlamentar também de direito, o que é meio estranho, que no caso era Luiz Miranda. Marcos Duval, senador da República, peita o deputado Luiz Miranda, que tinha acusado um caso de corrupção na compra das vacinas no governo Bolsonaro. E o Marcos Duval ficou muito sentido com a acusação e foi lá peitar o Luiz Miranda, que era uma testemunha. Sabe, uma coisa assim surreal. Era pro Marcos Duval sair preso da CPI ali, pelo ato que ele fez de coagir uma testemunha. Mas é coisa entre esses caras da direita, essas celebridades, esses youtubers. Porque no caso ambos eram youtubers. Mas pra mim aquilo ficou marcado, galera. É como que um senador da República peita um deputado que denunciou um caso de corrupção. Ou seja, ele está protegendo o caso de corrupção. Ele ficou incomodado com a denúncia do caso de corrupção. E aí ele peita o cara, quer coagir uma testemunha em frente às câmeras e fica por isso mesmo. E ele sempre postou muitas fake news.
É muito meme idiota, muita insinuação falsa. Por quê? Senador da República, ele acha que ele tem uma certa garantia de impunidade pela sua imunidade parlamentar. Tanto que ele é um dos caras que brigam, né, para ser contra uma PL das fake news, né, algum tipo de medida que vá conter as fake news na internet, porque eles vivem desse tipo de conteúdo. Não é uma coisa que a gente espera, é verdade, de um senador da República. A gente espera de um senador da República algo mais sério, né, algo mais comprometido com o poder ali do Brasil, né, toda uma imagem a zelar. Não. Esse tipo de bobagemzinha, né, do qual esses caras se parasitam, né, meme, internet, audiência, like, view, e faz live, e faz polêmicazinha, e memezinho, a gente espera de um youtuber idiota, de um influenciador babaca, não de um senador da República, mas é o que a gente tem, galera. Foram eleitos através desses esquemas. Então, boa parte da culpa do Brasil estar assim hoje, na mão desses caras aí, é do eleitor. Que elege o cara porque viu o cara na internet com uma fantasia de SWAT. Né? E a última do Marcos Duval, que eu achei das mais polêmicas, né, que foi o envolvimento dele numa tentativa de gravar o ministro Alexandre de Moraes num plano infalível, né, onde ele saiu de uma reunião com o próprio Bolsonaro e o Daniel Silveira, e não é teoria, não estou inventando, né, quem falou isso foi o próprio Marcos Duval, ele sim pode estar inventando, ou não dá para saber, esses caras são loucos, né, e ele falou que após sair dessa reunião ficou combinado que ele ia estar grampeado, né, com microfones escondidos, não se sabe aonde. Ele anda com aquele deputado André Fernandes, né, que gosta de raspar a bunda, né, o boga liso lá, o raspacu, né, e aí você não sabe qual que é a ideia de esconder o microfone desses caras, né, mas ele ia estar grampeado, no caso com o microfone escondido, e ia gravar o ministro Alexandre de Moraes em alguma situação, né, para converter isso em também, primeiramente, um gatilho para invocar ali apoio ao golpe de Estado do qual ele estava participando, junto com o Bolsonaro, né, para elevar ali as massas, criar aquela comoção popular, o ministro gravado e toda aquela situação envolvida. Em paralelo a isso, ele queria envolver o nome do Alexandre de Moraes em todo esse processo de investigação dos atos golpistas. Por quê? Se o Alexandre de Moraes estivesse de alguma forma envolvido no processo, diretamente, ele teria que ser afastado do caso por ser um suspeito, que é um termo técnico, de quando uma das partes está envolvida no processo e não pode julgar de maneira imparcial o processo. Entende isso? Então a jogada infalível do Marcos Duval era essa. Né? Não funcionou, ninguém sabe por que ele foi lá e confessou que fez isso, né? Que estava armando esse plano contra o ministro. Né? E cara, é o que a gente espera desse tipo de gente. E aí agora, recentemente, no último vídeo dele numa live, ele diz que está com medo, ou insinua de alguma forma, ou diz que não está com medo, mas está denunciando isso, que ele pode sofrer algum tipo de atentado, ou ser executado, né, numa simulação ali de um assalto, ou um suicídio, um infarto, inclusive, né, insinuando que vão até adulterar o atestado de óbito dele, e que se você for investigar, e é para investigar, que tudo vai estar ligado ao governo do PT, a facção criminosa PT no poder. Marca a data, dia e horário, que vocês vão ver que isso vão tentar fazer. E se ceifarem minha vida, podem investigar que vocês vão chegar no governo que está no poder hoje. Através deles que minha vida foi ceifada. Ah, mas parece que foi um suicídio. Não. Falsificaram a minha certidão de óbito. Pode ter certeza disso. Ah, mas foi um assalto seguido de morte. Não. Foi execução. Pode anotar isso, tá, gente? Eu não vou morrer de suicídio, que eu não sou louco. Eu não vou fazer nada para perder minha vida por conta de um relógio, uma carteira. Então, se eu morrer, é porque me mataram. Pode anotar isso daí, tá? Eu acho meio... Os caras são loucos, mano. Não, galera, eu não estou duvidando de que eles matem pessoas, né, para colocar em prática seus objetivos criminosos. Envolvam mortes em conspirações. A última grande morte do Brasil, suspeita, foi a do próprio ministro Teori Zavascki, que estava envolvido no processo da Lava Jato, e que ameaçou divulgar uma lista com membros, né, do parlamento que estavam investigados na Lava Jato, que tinham envolvimento em atos de corrupção, né, investigados pela Lava Jato.
mas que não eram só restritos ao partido do PT. Ele ia estender os nomes investigados, né, como membros do PSDB, PMDB e outros partidos do Centrão, todos eles estavam sendo investigados. E aí quando o Theory fala que vai lançar a tal lista da Lava Jato, misteriosamente o seu avião cai. E um dos investigados que poderia ter seu nome denunciado era o próprio presidente em exercício após o golpe contra Dilma, Michel Temer. Michel Temer esse que quando o ministro Theory Zavascki morre, vai lá e indica um novo ministro do STF, que coincidentemente é o que a gente também sempre fala hoje, Alexandre de Moraes. Olha só como é que a coisa é bem amarrada. Então não é você tá levantando teoria da conspiração, esses caras do poder matarem pessoas. E o próprio Marcos Duval ele é muito ligado à facção do Bolsonaro. Que também tem outros casos suspeitos, como o próprio Bebiano, que era um amigão que ajudou em todo o processo de eleição do Bolsonaro, e que poderia, sei lá, saber algo sobre a fakeada, por exemplo. E de repente ele foi morto, acidentalmente, por um problema de saúde. Você entende isso? Sim, é possível falsificar atestado de óbito, é possível você provocar uma morte acidental ou uma morte com, sei lá, fundo biológico em algumas pessoas, induzir um infarto, induzir um AVC, é o que você pensa, morte fulminante, ninguém sabe bem o que aconteceu, o cara só morreu. Mas o caso é que o Bebiano havia rompido com o Bolsonaro, tinha até uns áudios que ele havia gravado, denunciando algumas verdades que sumiram com esse áudio depois da morte dele, e aí de repente o cara morre, some. O cara que ameaçou e rompeu com o governo Bolsonaro, some. Também não é diferente do caso do capitão Adriano. É queima de arquivo, galera, clássica. O cara sabia demais. Que ele pode, sei lá, ser preso e coagido a testemunhar, fazer uma delação premiada, falar o que sabe. O próprio capitão Adriano foi executado, o miliciano executado lá na Bahia, ele tinha envolvimento com o esquema de rachadinhas no governo, dos filhos do Bolsonaro ali, na gestão ali deles como deputados, e senadores e vereadores, todo mundo da família Bolsonaro rouba no esquema de rachadinha junto com Queiroz. O capitão Adriano tinha envolvimento nesse processo, tinha parentes do capitão Adriano, miliciano famoso, envolvido em outros crimes. Parentes dele trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, e o capitão Adriano está ligado diretamente à morte da Marielle. Ele sabe quem mandou matar a Marielle. E aí, de repente, matam o capitão Adriano numa ação meio esquisita, meio estranha, onde ele reagiu a um cerco policial que estava lá só para executá-lo. Sabe? Não faz muito sentido as coisas. Ele poderia muito bem ter se entregado. E ele não se entregou, entende? Reagiu. Então não é estranho você falar de gente que morre, de maneiras suspeitas envolvidas. Mas o Marcos Duval falar isso é estranho. Por quê? Primeiro porque ele sabe das condições e capacidades e até o atrevimento da facção Bolsonaro a qual ele está ligado. Então ele sabe que os caras são capazes. Bebiano, Capitão Adriano, e outros aí que de repente não delatam o governo Bolsonaro, por medo, a gente sabe que é isso. Por isso que eles não entregam lá os chefões e todos os esquemas, porque já sabe o que aconteceu com outras vítimas, frutos de queima de arquivo, que também serve de exemplo para intimidar outras testemunhas. Então o Marcos Duval sabe disso. O que eu penso a respeito dessa denúncia do Marcos Duval? Que para mim não é grave, é só live para ganhar view na internet. Mas eu acho que ele está preparando a sua fuga do Brasil. Por quê? Porque nesse momento o que mais pega nas investigações do golpe de Estado planejado pelo Bolsonaro são as quebras de sigilo telefônicos de pessoas ligadas ao Bolsonaro. No caso, o Mauro Cid e outros assessores. E tudo isso está levando a nome de outros, de terceiros. Outros parlamentares, inclusive, envolvidos no ato de golpe. A gente sabe que o Marcos Duval teve diretamente ligado ao ato de golpe. Ele queria ser um dos gatilhos do apoio popular, da comoção popular, gravando o ministro Alexandre de Moraes. Então, você consegue imaginar que ele não estava por fora dos atos golpistas, estava todo dentro do processo, mas talvez quebrando os sigilos dos assessores do Bolsonaro, no caso até o ajudante de ordens deles, o mordomo do Bolsonaro, Mauro Cid,
a gente descubra que tem ligações com generais, com senadores, com deputados, com empresários, todos eles manobrando o golpe de Estado. Essas ligações já estão vazando, né? Ainda bem que a Polícia Federal deixa vazar para a imprensa, né, compartilhar com a gente. E é interessante que o pessoal envolvido ali no processo tinha muita mensagem comprometedora nos seus celulares. E a gente verificou nesses últimos dias que alguns deles, né, trocavam de celular, trocavam de número para tentar burlar qualquer investigação sobre os atos criminosos, né, que eles estavam cometendo ali com a ajuda dos celulares, para facilitar a comunicação, facilitar o contato, né, digamos que, né, potencializar, né, o alcance das suas necessidades ali, com notícias, compartilhamento de informações sigilosas, né, ou simplesmente determinar ordens, missões. O celular facilita muito essa coisa da comunicação rápida hoje. E agora estão investigando esses números de celulares e o cara tem uma ideia de que é só eu trocar de número que eu fujo das investigações. Troco de número, sumo com o celular, apago ali os arquivos e já era. Não, eles são burros. No caso do Mauro Cid já foi verificado que ele não apagou o sistema de backup do seu celular e manteve, né, a transmissão de contatos e mensagens arquivadas de um celular para o outro. Mesmo ele trocando de celular ou trocando de chip, ele tentava manter alguns arquivos, não sei se já pensando, né, em algum envolvimento ou porque é burro mesmo. Acho que é essa a segunda opção. E eles pensavam que se você troca de número, tá tudo certo. O que acontece quando um amigo seu troca de número no celular, troca de número no WhatsApp? Ele não te manda uma mensagem do número novo, dizendo, olha, troquei de número, troquei de celular, esse é meu novo contato, salva aí. É o mesmo que eles faziam. Eles trocavam de número, trocavam de celular e ligavam para outra pessoa que também estava investigada, estava grampeada indiretamente, né, e avisava qual era o novo número, o novo contato. Automaticamente a Polícia Federal vai lá e começa a buscar, né, as ligações do novo contato, porque já sabe quem é. Gênios do crime, cara. Sensacional esses caras, mano. E o Marcos Duval certamente sabe que está sendo investigado, que o nome dele está envolvido nesses processos dos atos golpistas e que ele deve estar diretamente ligado nessas ligações. Deve ter contato direto entre os tantos parlamentares golpistas. O senador Marcos Duval deve estar no meio dessas grampos. E em algum momento vai vazar, né, alguma mensagem, né, algum contato do Marcos Duval no processo golpista, o envolvimento dele no processo golpista. Ele já está sendo investigado. Ele já tem essa questão de tentar grampear o ministro Alexandre de Moraes. Então esse cara, ele tem que ser preso. E ele acha que vai ser preso. Ele imagina, porque o bandido sabe os atos que ele cometeu. E se a investigação chegar perto, ele fica com medo, porque ele sabe o que ele fez. Quem não deve, não teme. Mas quem deve, treme. Esse é o Marcos Duval. Por que ele está fazendo isso? Não é nenhuma novidade, não é nenhuma raridade, nenhuma coisa, sei lá, espontaneamente surpreendente, né? Um desses caras simular um atentado. Não estou dizendo que vai acontecer de verdade, não. Simular um atentado, né, para depois justificar, legitimar sua fuga do Brasil. Olha, atentaram contra a minha vida, eu havia avisado que era o PT, né, e agora tentaram me matar, vou fugir do Brasil, né, com a minha família e me esconder nos Estados Unidos, porque lá eu posso fingir que sou da SWAT, né, de boa, tranquilamente, postar vídeo na internet e continuar ganhando dinheiro. Aí no Brasil eu vou ser preso porque eu estou envolvido numa tentativa de golpe de Estado. Mas aqui nos Estados Unidos ninguém me pega. Eu finjo que sou da SWAT. É isso que ele está fazendo, cara. Tenho quase certeza, não posso provar, e isso só será provado quando acontecer, de que a ideia, a estratégia do Marcos Duval é essa. É até simples. Logicamente que você já incrimina o PT, né, você cria toda aquela situação de dúvidas e mais discursos, mais gente falando sobre o caso, mais polêmica. Você desvia o foco da atenção da investigação e se faz de vítima. É típico desses machões da extrema-direita do Brasil. Se fazer de vítima, minimizinho. Eu vou sofrer um atentado, é o PT. Daqui a pouco acontece alguma coisa parecida com isso. Ele foge do Brasil para salvar a sua própria vida do atentado que ele mesmo simulou. E ele já havia denunciado antes.
E aí vai ficar fazendo videozinho lá de fora, né? Olha, eu sou exilado, perseguido político, tentaram me matar, coitadinho, tive que fugir do Brasil. Mentira, ele tá fugindo para não ser preso. Porque quando cair as investigações, né, e for publicado aí, inclusive, né, pela imprensa, né, a ligação do Marcos Duval com os golpes, deve ter mensagem deles, eles são burros, porra. Deve ter plano de golpe lá, ó, vamos fazer isso, dia hora tal, dia tal, eu faço isso, você faz aquilo e tal. Deve estar tudo bem descrito lá nas mensagens, que os caras nem sabem esconder. Você tá me entendendo? Eles são burros. Ah, vou trocar de número, trocar de celular, sou super inteligente e tal. E aí você vai, troca e liga pro mesmo cara que tá envolvido no golpe e que também tá sendo investigado e fala, ó, troquei de número, salva um novo número aí. E também vai ser grampeado, também vai ser rastreado, vai ser quebrado o sigilo e vão pegar todas as mensagens. Não adianta pagar o tal ok, como dizem que o Bolsonaro faz. Se ele troca de número, se ele troca de celular, e pega o novo número e liga para os seus mesmos contatos de sempre e diz, ó, esse é meu novo número, salva aí. E o Marcos Duval, esse mimimi de que vou sofrer um atentado, tentativa de assalto, vamos burlar até o atestado de óbito. Né? Sabe, cara, ele sabe que isso acontece, a própria família Bolsonaro manda fazer esse tipo de coisa, está envolvido em suspeitas desse tipo, caso Adriano, caso Bebiano, né? E ele tentou aí, na questão do golpe, na sua parte do golpe, acabou envolvendo o nome do Bolsonaro, então pode ser que ele esteja com medo, mas acho que não, acho que ele está só preparando o plano de fuga. O herói, o machão da SWAT, fugiu do Brasil, por quê? Ah, porque está com medo de ser preso. Não, pro meu público, né, pros meus seguidores, os meus fanaticados, eu tenho que dizer que sou vítima de perseguição, que o PT tá tentando me matar, e é isso, cara, é isso, mas vai fugir do Brasil. Tenho quase certeza que é essa a linha de ação, a estratégia do Marcos Duval. Valeu.